sou Olivia Antônio, sou coach e instrutora para motoristas e este é o meu canal Escolha a Sua Cura. Toda terça-feira a gente tem trazido vídeos incríveis, assuntos super importantes, que as pessoas têm dificuldade, têm colocado as suas dificuldades, e cada dia mais as pessoas também estão se sentindo à vontade para confessar o medo, porque até pouco tempo atrás as pessoas tinham a vergonha de admitir que não sabiam dirigir. E hoje eu estou muito feliz porque muita gente tem procurado ajuda, inclusive homens. Estou atendendo também. Isso me deixa muito feliz porque, em geral, o homem tem o orgulho de não procurar ajuda e agora eu fico muito honrada quando homens também me procuram. Então, a gente está expandindo cada vez mais o nosso atendimento e ajudando cada vez mais pessoas. E hoje eu trouxe uma amiga querida, uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito, admiro. O nome dela é Janice Lima, ela é administradora de empresas, uma profissional incrível, vocês vão ver o conhecimento dela. Ela é profissional do mercado financeiro, é mãe, que exige muito de nós mulheres, isso é ela que colocou no currículo dela. É uma boa ouvinte, isso é muito importante para quem é terapeuta, é fundamental. Terapeuta de EFT pelo Gold Standard EFT, com formação internacional do criador da técnica. E a criadora do programa Conquiste Sua Vida. Muito bem-vinda, muito prazer em ter você aqui, Janice. Pode dar um oi para a nossa audiência. Olá, Olivia. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada por esse convite. Eu quero te agradecer, Olivia, por ter me convidado e te parabenizar por esse canal e por esse trabalho que você faz tão maravilhoso, né? Que é um trabalho transformador. É um trabalho que está sempre procurando fazer com que as pessoas melhorem, né? Em relação aos medos, que é algo que paralisa, né? Então, você está proporcionando às pessoas algo libertador. Eu te parabenizo por isso, tá bom? Muito obrigada. É isso mesmo. A gente está, não só eu, né, Janice? A gente está numa egrégora, né? Num grupo que cada vez cresce mais de pessoas que estão empenhadas, engajadas em melhorar a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que você é uma dessas também. Ela, na verdade, é a minha terapeuta pessoal. Eu trabalho EFT com ela, embora conheça a técnica, tenha feito o curso, mas nada como você ter uma profissional te ajudando. Então, eu recomendo, inclusive, ela também, no final, ela vai falar do trabalho dela, como é que faz para achá-la, para você também ter esse atendimento personalizado, especialíssimo com ela, é incrível. Não posso contar do nosso último atendimento, senão eu roubaria a cena aqui, mas uma coisa que me marcou demais foi um atendimento que a gente teve há uns dias atrás. Janice, eu gostaria que você contasse para a gente como é que você chegou na EFT. Como é que é a EFT hoje na sua vida? Por que você faz EFT? Por que você é terapeuta de EFT? Então, Olivia, na verdade, a minha história começou em 2006. Eu era gerente de um banco, do Itaú, no caso, e eu sofri um assalto, e eu fui refém nessa agência, né, durante quase 40 minutos. E aquilo foi algo que marcou muito o meu emocional. E eu até então continuei trabalhando, mas eu via que cada vez o meu emocional estava mais precário, né? Até que, próximo de completar 2 anos desse assalto, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade generalizada e com uma depressão muito profunda, né? Então, eu fui tratada, né, dessas doenças com psiquiatra, com psicólogos, e eu percebia que eu tinha altos e baixos no emocional, mas a cura era algo que parecia impossível, né? E 3 anos de licença médica, nesses 3 anos tentando voltar para o trabalho, voltando para a agência, voltando a ter crises de pânico, eu cheguei à conclusão que
era melhor eu cuidar da minha vida, né, do que pensar realmente no trabalho. E aí eu pedi as contas desse emprego e continuei o tratamento. Eu dei uma melhorada boa, né? Depois que eu pedi as contas, a síndrome do pânico praticamente deixou de existir no momento que eu pedi as contas, porque o meu problema era especificamente o ambiente de trabalho. Eu não conseguia me imaginar mais numa agência. E aí eu continuei alguns tratamentos com psicólogos, já tinha até diminuído bem os remédios, mas eu sentia que curada eu não ficava, né? E aí eu comecei a procurar meios de resolver aquela situação, né? De eu poder estar bem, em equilíbrio comigo. E Só um foi assim. detalhezinho, deixa eu te Sim. interromper por uma questão muito importante. É só você que tem isso, né? Que sofre disso, que sofria no Brasil, no mundo, é só você, né? Só tem você. E aí, mais ainda, essa questão de não ter cura, essa questão ela é bastante difundida. A maioria das doenças, hoje em dia, elas não têm cura. Ela é controlada, né? Tem essa questão do remédio controlado, remédios psiquiátricos, gente tomando um monte, e não tem cura. É assim para você? Foi assim para você? Não, eu era assim na fase onde eu estava procurando a medicina tradicional, né? Eu senti exatamente isso. Eu não consigo mais voltar para uma agência bancária. Essa era a minha, apesar de eu amar aquele emprego, eu tinha essa convicção de que era impossível para mim. Só por isso que eu pedi as contas. Depois de 3 anos de licença médica, eu pedi as contas, porque eu pensei, isso não vai acontecer, a cura não vai acontecer, entendeu? Então é melhor eu sair. Se eu sair do trabalho, né? Se eu pedir as contas, eu vou ficar curada. E foi assim que eu achei, né? Só que com o passar dos anos, eu via que o pânico tinha diminuído, que a ansiedade tinha diminuído, mas a depressão rondava, e não parecia que nunca ia existir, parecia que eu ia viver com a depressão para o resto da vida, né? Você aceitava essa condição? Era isso que você pensava como a sua condição final? Não, eu tanto não aceitava que eu passei em diversos psicólogos, né? E procurando sempre o meu interior, né? Sempre descobrir um meio de realmente olhar para aquilo ali e ver assim, isso foi página virada, né? Essa doença existiu um dia na minha vida, mas não existe mais e nunca mais vai acontecer, né? Então eu procurava isso. E nessa procura, coincidentemente, eu encontrei a FT, que era uma ferramenta que eu nunca tinha ouvido falar, né? E quando eu comecei a praticar em mim, que eu comecei a utilizar a técnica em mim, já na primeira semana, para ser bem sincera, a coisa foi um negócio tão intenso que eu conheci a FT mais ou menos, foi assim, num sábado, 1h da manhã. E no momento que eu conheci aquilo, que eu tinha praticamente 20 minutos ouvindo, eu tive tanta convicção de que aquilo iria mudar por completo a minha vida, que eu tirei uma foto, eu peguei o celular e tirei uma foto minha na hora. E eu disse, naquele momento, essa foto vai ser a transição, né? Vai ser o momento onde, quando eu olhar, eu falar, isso um dia aconteceu. Mas o começo do fim da doença. Sim, exatamente. E aí comprei um curso, comecei a praticar, comecei a fazer em mim. E na primeira semana, eu já vi uma melhora, assim, muito grande, uma convicção de que aquilo ia realmente fazer toda a virada que eu precisava na minha vida, né? E já na primeira semana eu falei, gente, eu não posso, esse conhecimento que eu tenho, que era mínimo, né? Porque eu estava uma semana só praticando,
não pode ficar só comigo, eu tenho que passar isso para o mundo, né? Você já pensou isso logo de cara? Já de cara, já. Então, na primeira semana, eu já peguei meu filho e ele, não quero, não quero. Eu, vamos lá. E peguei o marido também, comecei a fazer, chamando amigas para fazer. Eu já comecei a praticar assim, entendeu? Esse foi o meu... Interessante. Sabe por ponto quê? Eu fiz o curso também. E faz quanto tempo isso? Quando você começou a fazer o curso? Já tem 1 ano. 1 ano. Faz 2 anos que eu conheci a FT. Eu conheci em maio de 2015. E eu nunca me passou pela cabeça que eu ia tratar as pessoas com FT. Olha que interessante. Como é missão de vida mesmo, né? Você vê? E hoje, quando eu olho para o passado, porque hoje vamos dizer assim, os meus maiores clientes são justamente pessoas que sofrem o mesmo que eu sofri. Então, hoje, quando eu vejo que Deus e o universo, ele é perfeito, né? Eu precisava realmente passar por tudo aquilo para que hoje eu pudesse entender o que as pessoas passam, né? Então, Exatamente. Foi muito, muito interessante essa... Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Eu ia falar justamente, você viu algum objetivo nessa sua experiência? Você acha que foi à toa você ter passado? Eu não acredito que nada é à toa, né? Você acabou de responder. Como eu falei, eu nunca pensei eu conheci FT e eu aplicava em mim e era para mim o negócio, né? Eu até cheguei a fazer com algumas alunas, mas assim, não é a minha missão ser terapeuta de FT, isso nunca me passou pela cabeça. Mas você vê, o que você falou, eu acredito exatamente como você, o universo é perfeito, Deus é perfeito, e você passou por essa situação justamente para você aprender, para você sentir o que a pessoa sente e se colocar no lugar dela e poder ajudá-la. E aí você, imediatamente, quando você conheceu, você já pensou em ajudar as pessoas. Olha que coisa incrível. Sim. Sendo uma gerente de banco, uma pessoa totalmente da área de exatas, né, de administração, de nada a ver, né, com a terapia, uma terapia holística, e, de repente, você é colocada nessa situação, né, diante desse conhecimento tão incrível, dessa ferramenta transformadora, por causa de uma experiência que você passou. Que naquele momento era negativíssima, né? Não tem nada mais negativo, né? Mas, na verdade, Olívia, eu descobri com 18 anos de idade, eu não sabia na época que era missão de vida, né? Na época, com 18 anos, você só precisa mesmo ganhar o dinheirinho, né? Para poder se manter. Com 18 anos de idade, eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, eu fui trabalhar num local onde eu tinha atendimento ao público, né? Uhum. E aí houve uma situação, até com uma pessoa idosa, né? Que com aquele senhor eu descobri que o que eu gostaria de verdade de fazer da vida era de ajudar pessoas e que eu estaria ajudando, ouvindo as pessoas. Isso eu sabia, que era o que eu queria fazer da vida. Mas eu não sabia como fazer. Então, o que mais se assemelhava na época, na minha cabeça, era, por exemplo, ser psicóloga, né? Uhum. Só que isso, na década de 80, psicólogo era visto como médico de maluco, e eu tinha a impressão que psicólogo não tinha como ganhar dinheiro porque não devia de ter clientes. Essa era a minha visão na época, né? Então, eu pensei o seguinte, o dia que eu fizer 50 anos, eu vou procurar trabalhar como voluntária, eu vou fazer uma faculdade, eu vou, enfim, estudar psicologia e ou qualquer coisa semelhante, eu vou trabalhar com isso depois dos 50 anos. E quando eu completei 50 anos, eu passei a vida inteira assim, né? Todos esses anos esperando chegar aos 50 anos. Quando cheguei aos 50 anos, eu vi assim, nossa, eu não realizei meu sonho, né? Não realizei meu desejo. Apesar de que, como uma boa ouvinte, você, onde trabalha, onde você passa, você, de uma certa forma, ajuda as pessoas, né? Ouvindo, dando um apoio, né? Mas eu sentia que eu precisava chegar mesmo a uma profissão onde eu levasse isso como uma missão de vida de verdade. E a FT, na verdade, acabou aí
unindo aí o útil ao agradável, né? Me curando, me ajudando a resolver, a levar a minha missão de vida. Então, hoje eu sou muito, muito grata, né, a Deus, sou muito feliz com essa minha carreira, Você entendeu? está se realizando. Você vê como as palavras têm poder, né? Você decretou que seria aos 50 anos aí, e vai contar se eu tivesse decretado mais cedo, deixa eu ver se tivesse... Aconteceu. Atrasei aí alguns mesezinhos, mas... não, mas está dentro da idade, né? Dentro do prazo, né? E hoje na sua vida, como é que você usa a EFT? Tem alguma situação relacionada ao nosso canal, em questão de dirigir, que você precisou usar, que você já usou? Como é que é na sua vida a EFT? Então, Olivia, na verdade eu utilizei sim, e eu tenho sempre ela ali como carta na manga, né? Porque se eu precisar, eu vou utilizar. Porque eu fui uma pessoa também com bastante dificuldade com essa questão de dirigir. Eu comprei meu primeiro carro com 21 anos e comecei a dirigir. Para ser sincero, eu comprei meu carro em 87. E eu comecei a dirigir em 2006, se eu não me engano. Então, assim, eu levei uns 20 anos. Nossa, quase 20 anos. Eu não... A minha carteira eu tirei em 94. Então, assim, eu levei, se eu não me engano, 12 anos com a carteira na gaveta. Então, eu passei muito por essa questão do medo de dirigir. Eu sei bem Bem-vindo ao clube. que passam. Mas o que eu utilizo no meu dia a dia é o seguinte: quando a gente fala em medo de dirigir, a gente está falando, na verdade, de um medo ou de vários medos por trás disso, né? Então a pessoa fala, eu tenho medo de dirigir. Na verdade, o que ela tem é medo de não conseguir controlar o carro, é medo de alguém bater nela, é medo dela atropelar alguém, é medo dela ficar entre os ônibus, por exemplo, é medo do trânsito. Elas têm vários medos por trás, entendeu? E eu tinha vários, né? Vários medos. E um dos medos que hoje eu entendo, né? Por que eu tinha esse medo, era de descer ladeira. Descer ladeira. A Eu maioria das pessoas tem medo de subir, você tem medo de descer? Não, Tinha eu medo tenho de subir também, mas eu tenho mais de descer. Eu tinha, né, de subir também, mas de descer era muito mais intenso, né? Então, eu lembro bem que eu fui a um determinado local e eu comecei a subir, e logo que eu comecei a subir, eu vi que aquela ladeira era íngreme, né? E aí eu pensei em voltar, mas aí, quando eu pensei em voltar, deu aquela coisa assim, não, vai embora, senão você vai ter que voltar de ré, tal, até porque o local não era asfaltado, né, era de barro, e aí eu fui, né, com a coragem para ir, foi tranquilo. Mas quando eu cheguei lá em cima, eu paralisei, eu não conseguia voltar, né, e eu tinha que tirar o carro dali, e aí eu pensei, bom, vou ligar para alguém vir aqui, porque eu não vou conseguir descer com esse carro, meu medo era muito grande, né. E naquele dia eu estava sem celular. E eu fiquei assim, eu parei o carro. Eu parei, saí do carro, tomei ar, né? Respirei, né? Eu falei, não, vou ter que ir, vou ter que voltar, vou ter que descer esse carro. E aí eu entrei no carro, parei o carro, fiquei olhando, porque era um local que praticamente não passava ninguém, né? E eu fiquei olhando e ali eu comecei a me concentrar comigo, a ver aonde estavam as emoções, né? Onde estava aquele medo. E eu comecei a praticar na hora e eu fiz umas 3 ou 4 rodadas bem rapidinho. E aí, tipo assim, saiu tranquilamente aquela sensação ruim, eu desci o carro, porque saber a gente sabe, né? Mas o negócio é saber controlar o carro, a gente vai saber. O problema é realmente controlar enfrentar o medo. Isso. E aí eu desci ali tranquilamente. Como é que é essa coisa de se concentrar na sensação? Como é importante? Como é que isso funciona? Como é que a FT funciona em relação à emoção, à sensação que a gente tem no corpo? Então, Olivia, a FT, ela parte do princípio
de que todas as emoções negativas que a gente carrega, ela vem de uma interrupção do fluxo energético. Então, se eu sinto um medo, é porque em algum momento da minha vida aconteceu alguma coisa que interrompeu o fluxo energético. E se você se concentrar com o que você está sentindo, né? Se você parar aquele momento ali, esquecer tudo à sua volta, se concentrar em você, no que você está sentindo. É muito comum que a gente, inclusive, perceba na parte do corpo, no peito, ou nas costas, a gente percebe aquela tensão, sabe? Aquela tensão daquela emoção naquele momento. Então, se você ali, naquele momento, você praticar, você fizer a técnica, você dissolve, sabe? Ainda que momentaneamente, porque você tem várias maneiras de trabalhar com FT. Uma delas é esse exemplo que eu dei, do descer a ladeira. Eu usei a técnica para me livrar da emoção momentânea. Naquele momento eu tinha que descer a ladeira, eu não estava procurando cura. Por que eu tive medo de descer a ladeira é outra história. Curar o medo de descer a ladeira é outra história. Mas, assim, pelo menos para que eu fizesse o que tinha que ser feito, entendeu? Nossa! E aí eu vou trazer aqui para vocês, eu preparei algo que para deixar de contribuição para o seu canal, né, e para as pessoas que passam por uma situação como essa, para que ela, naquele momento, ela pelo menos tenha algo assim, ó, vou fazer isso que vai dar certo, vai funcionar. E aí eu sigo em frente. Que legal! Nossa, você sabe que isso é eu falei, conheço a FTA há mais de 2 anos já, né? Foi em maio. E você trouxe um aspecto bem interessante, que é o aspecto emergencial da Sim. Técnica. Sim. E depois, e também, se a pessoa quiser aí continuar, se aprofundar e saber de onde vem o medo, ou curar coisas mais antigas, mais escondidas, aí aprofundar num outro momento. Mas isso que você colocou assim é fantástico, porque resolver o problema do momento é o que as pessoas querem. Sim, eu preciso sair dessa situação, eu preciso resolver isso. E eu sei que isso é um desejo, na verdade, é a maior ansiedade da pessoa, né? Eu preciso, o que eu vou fazer se eu estiver naquela situação, ou se vê numa situação como acontece, muitas vezes as pessoas falam assim, eu estava andando, aí aconteceu qualquer coisa, sei lá, o marido brigou, alguém fechou, sei lá, qualquer coisa que aconteça, eu pego, saio do carro e vou embora. Abandono o carro e vou embora. Então, esse é o problema. Você vê que no meu caso, eu ia fazer o mesmo. Eu ia ligar para o meu marido. É que você não tinha celular e não tinha ninguém. Não, assim, porque o medo é tamanho que ele parece que ele te paralisa não só fisicamente, como emocionalmente. Porque eu, uma profissional de FT, eu sabendo a força da técnica, a primeira coisa que eu tinha que ter pensado era em fazer a técnica, não em ligar para o marido. Mas o medo, ele toma conta de você. E assim, para mim, o importante naquele momento era descer a ladeira. E eu desci. E tranquilamente, não tive, assim, nenhum problema de fazer algo errado ou de sentir medo enquanto estava descendo. Não, eu falei, sabe, parece que você olha e fala assim, nossa, como assim, né? Como que eu tive medo disso, né? Mas aí depois incrível, eu vou buscar. Por quê? Por que do medo, né? Por quê? Então, assim, aí quando eu cheguei em casa, né, com mais calma, né, já numa outra ocasião, eu parei para descobrir o porquê desse medo de ladeira. Porque está interrompido ali no fluxo energético. E eu preciso desobstruir esse fluxo. Então, o que aconteceu? Eu lembrei que quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, tinha uma vizinha minha que ela comprou um carro e ela foi aprender a dirigir. E ela morava numa ladeira. E ela estava, inclusive, com o instrutor, né, da autoescola. Mas acho que ela perdeu o freio, eu não sei bem o que foi, eu sei que ela desceu a ladeira, ela não conseguiu segurar o carro e ela atropelou uma criança. Meu Deus. Eu era muito ligada a essa vizinha, então eu lembro bem do sofrimento dessa vizinha, né? E naquele mesmo ano, eu ouvi que tinha um carro de leite que lá numa rua próxima também da onde eu morava, o carro de leite perdeu o freio
e ele desceu a ladeira e ele atropelou uma pessoa. Então, e não aconteceu comigo, eu não vi, mas esse saber que isso aconteceu naquele momento, eu como criança, eu não só interliguei que, no caso dessa minha vizinha, né, que mulher não podia dirigir, que mulher não serve para dirigir, né? Eu tinha essa, porque eu ouvi muito isso lá, as pessoas comentando, era a única mulher ali do local que isso Coitada. na década de 70, Meu imagina. Deus, uma heroína. Que da região ali dirigindo, né? Então, eu via muito isso, né? E aí ficou registrado. Então, no momento em que eu passei por essa situação da ladeira, que eu já sabia que eu tinha esse medo, mas não cuidei dele, que eu utilizei a EFT e depois eu fui, né, uma outra ocasião, resolver esse medo que eu tinha de verdade. Aí eu cheguei a esse momento em que foi interrompido o fluxo energético. No momento que você pratica a técnica, aí automaticamente a coisa passa como se não tivesse acontecido na sua vida, entendeu? É interessante que ninguém colocou a culpa no instrutor, né? Foi na mulher. Não, é verdade. Não, verdade. é verdade. Você vê como a mulher sofre desse estigma. E até hoje, infelizmente. Muito menos, graças a Deus, muitas mulheres cada vez mais estão se libertando dessa prisão, desse estigma de que mulher não é para dirigir, que dirigir é coisa de homem, mas cada vez que uma mulher decide fazer isso, ela tem que enfrentar o mundo para conseguir fazer. Inclusive, lembranças assim, até como você teve. É muito importante a gente frisar isso, eu falo isso falando direto, cada vez mais. Nós temos esse direito, tanto quanto os homens, não importa, não é uma questão de sexo, não é uma questão de possibilidade, é uma questão da pessoa querer, e se a pessoa não quiser dirigir também está tudo certo, não tem problema nenhum, mas ela não pode se travar diante desses empecilhos, e a gente está, como eu sempre digo também, uma revolução silenciosa das mulheres que cada vez mais decidem dirigir, decidem assumir a sua posição. Muito legal você ter comentado isso e para a gente reforçar essa questão. E você não só venceu esse seu trauma antigo com a FT, quanto está vencendo na sua carreira, né? Eu tenho acompanhado cada desafio, agora os atendimentos, até proximamente aí um canal no YouTube vai surgir, enfim, muita coisa nova aí está aparecendo nessa nova vida, né, que você está empreendendo. E então, como é que funciona? Você falou de EFT, a gente não falou ainda, algumas pessoas talvez não saibam o que significa EFT, então eu gostaria que você explicasse como é a técnica, onde que ela atua, o que significa e onde atua, e falasse do que você tem para a gente aí, do que você preparou para a gente. Então, a gente precisa, a princípio, entender que tudo que a gente passa com emoções antigas na infância, durante a nossa vida, a gente vai interrompendo o fluxo energético. Os chineses, há mais de 5.000 anos, descobriram, né, desse fluxo energético que nós temos, né, energia vital. Só que a gente vê isso muito na linha alternativa, né? Mas na linha tradicional, não. Então, imagina só, Olivia, eu vou similar aí com a questão do nosso sangue correndo no nosso corpo, né? Você imagina que as nossas veias, elas estão ali, elas precisam estar liberadas, né, para o sangue fluir normalmente. Então, o sangue vem da cabeça para o tronco, para os braços, para a perna e sobe, e fica essa circulação ali o dia inteiro, 24 horas por dia, o sangue circulando no nosso corpo. Se a gente começar a ter alguma obstrução numa artéria, numa veia, isso começa a dar algum problema e você vai precisar fazer algum procedimento médico, né, para desobstruir. Alguns casos, as pessoas chegam até aneurisma, então tem um médico que tem que fazer alguma coisa, porque o sangue tem que fluir.
Da mesma forma, esse fluxo energético, ele precisa fluir no nosso corpo. Então, é como se a gente tivesse vários caninhos, né, que a gente chama de canais, né, canais energéticos, onde essa energia precisa fluir, entendeu? Então, imagina só, Olivia, você, em algum momento da sua vida, passou por alguma situação onde você precisou ali, onde você sentiu, né, alguma emoção ruim, ou um medo, ou uma raiva, automaticamente, esses canais energéticos, eles ficaram bloqueados, né? Essa energia travou ali. Então, o que a gente faz hoje é buscar a informação, né? E desobstruir esses canais. E de que forma? A gente utiliza 9 pontos da acupuntura e a gente utiliza a ponta dos dedos para estimular esses pontos. Então, eu vou ensinar aqui rapidinho para você e para o seu público como que a gente faz essa estimulação nesses pontos e o que a gente deve pensar no momento ou falar para que a coisa possa desobstruir e você se livrar daquele sentimento, entendeu? É óbvio, Olivia, que aqui eu vou ensinar para vocês algo assim, para que a pessoa saia de uma situação emergencial, né? Ou que a pessoa consiga limpar alguma questão que seja uma questão sutil, uma questão superficial. Caso a pessoa tenha um trauma profundo, alguém que já sofreu um acidente, ou que ela tenha um medo profundo, essa pessoa provavelmente vai precisar de um terapeuta para auxiliá-la, para estar junto ali com ela, para levar aquele tratamento à cura de verdade, né? Mas, pelo menos para a pessoa poder sair de uma situação emergencial e para que ela possa, porque tem muitos, Olivia, que você, até já ouvi você comentando em vídeo, tem muita gente que liga para você, mas não consegue sequer dar o primeiro passo, né? Então, para que essas pessoas possam dar o primeiro passo em casa, né? E quando ligar para você, já ligar assim, olha, eu quero ir embora, né? Eu quero ir para frente, né? Vamos seguir, vamos levar o tratamento, o programa para que eu possa realmente dirigir. Então, para que eu possa realizar esse sonho. Sim, sim. Porque senão a pessoa, por mais que liga, ela não consegue sair daquele estágio inicial, né? Então, verdade, gente. eu vou ensinar aqui um jeito da gente fazer isso, ok? Ótimo, ótimo. Vai dar uma contribuição. Você está tocando em pontos assim cruciais, em pontos incríveis. Eu estou adorando essa nossa entrevista, estou aprendendo muito. Eu sempre digo isso, eu sou a primeira beneficiada nessas entrevistas, gente. O que eu aprendo, o que eu ganho de cada amiga, cada pessoa que vem falar no meu canal é fantástico, assim. E eu aplico isso depois nos meus atendimentos, no meu treinamento. Eu estou sempre aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Então, muito obrigada, muito importante essas coisas que você está falando. Essa questão, principalmente, da pessoa não conseguir nem decidir enfrentar o medo. E a gente sabe que com a FT, você, né, deu um exemplo tão claro, tão simples, que você conseguiu, naquele momento, resolver o seu problema. Não foi nada tão profundo, mas você conseguiu resolver aquilo, e isso é que importa, né? Não precisa ser tão perfeccionista para tentar resolver toda a sua vida naquele momento, né? Aí pode fazer com mais tempo, né, Janice? Sim. Vamos lá, então. Então, olha só, eu vou começar a mostrar os pontos que a gente estimula, tá? Então, nós temos um ponto aqui que nós precisamos bater neles. Nós podemos fazer tipo um soquinho, não importa se é na mão esquerda ou na direita. Eu estou fazendo assim porque eu sou canhota, tá? Então, mas quem for direito é só fazer o contrário. Ou assim, ok? Você estimula com a ponta dos dedos. O outro ponto é no topo da cabeça. Você imagina que tem uma linha do meio da testa até atrás. Imagina essa linha. E de uma orelha a outra. O ponto que você vai bater é na interseção dessas duas linhas, tá? Seria no meio da cabeça, você vai dar uns toquinhos assim nela. O outro ponto é no meio da sobrancelha, que você vai estimular, pode ser com 2 dedos, se precisar
ou se quiser com 3, tá? Mas aqui eu vou fazer com 2. O outro ponto é do lado dos olhos. Eu vou até colocar um óculos que é menorzinho, para poder ajudar. Acho que é melhor até sem óculos, né? Para poder ver. Então, no meio da sobrancelha, do lado dos olhos, esse cantinho onde tem um ossinho, você pode bater com as 2 mãos, se quiser só com uma. Eu gosto de usar as 2, tá? Mas o próprio eu comecei a usar as 2 depois que eu comecei a fazer com você. Pois até, eu gosto demais de usar as 2. Mas o criador da técnica utiliza as 2, mas ele diz que se fizer só com uma faz o mesmo efeito, então fiquem à vontade. O outro ponto é embaixo dos olhos, não é na bochecha, é embaixo dos olhos, onde nós temos um ossinho, né? Aí você aplica aqui também. Embaixo do nariz, onde fica a região acima dos lábios, você aplica também. Embaixo dos lábios, você vai estimular. O outro ponto, a gente chama de ponto da cravícula. Nós temos um ossinho aqui, ficam os 2 dedos embaixo dos ossos. Você pode fazer assim, ou pode fazer que nem macaquinho, né? Batendo com a mão fechada. O que importa é que estimule essa região. E o outro ponto, ele fica embaixo da axila, mas não é na axila. Ele fica uns 4 dedos, eu vou levantar para o pessoal poder ver. Ele fica na altura do sutiã, olha, aqui está meu braço, e ele fica uns 4 dedos abaixo da axila. Então, agora que vocês já sabem, né, já sabem os pontos, eu vou simular aqui uma situação, porque o que acontece, Olivia? A EFT, ela é uma técnica que a pessoa precisa muito ser específica. Não adianta você simplesmente trabalhar, falar, eu tenho medo de dirigir, vou lá ficar fazendo, eu tenho medo de dirigir. Não adianta, porque o medo de dirigir é algo muito genérico. A pessoa, na verdade, não tem medo de dirigir. Ela tem medo de quê? De controlar o carro? Ela tem medo de que alguém vá bater nela? Ela tem medo de ficar entre os caminhões? Ela tem medo do trânsito? O que ela tem medo? Em geral, ela tem medo das consequências da direção, né? Não é de dirigir, porque não dá para ter medo de dirigir. Você tem medo das consequências, das situações, né? Sim, então, mas aí essas consequências, elas precisam ser específicas. Sim. Se você tem 10 medos, tenho medo do que o marido vai falar, isso é um ponto. Você precisa tratar esse. Eu tenho medo de perder sei lá, direção, ou eu tenho medo de não ter controle de embreagem, porque isso é comum também, a pessoa fala, mas como é que eu vou fazer, passar marcha? Enfim. Sim. Vários. O medo que a pessoa tem, ela precisa identificar para que ela possa, na hora que for fazer a rodada, ela possa tratar um por um, ok? Ok. Então, eu peguei aqui um medo que eu acho que algumas pessoas têm, que é o medo de atropelar alguém. Sim. Eu acho que isso acontece, as pessoas têm medo de atropelar, né? Tem. Essa rodada que eu vou fazer, se tiver alguém que tem medo de atropelar outra pessoa, se ela fizer, ela vai sentir melhora. Entendeu? Agora, se quem está me ouvindo nesse momento não tem medo de atropelar, se ela tem medo, por exemplo, de perder a direção, ela vai ter que trocar as palavras, porque senão não vai fazer sentido para ela, tá entendendo? Então, vamos pegar esse exemplo para ficar simples e depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer para uma situação emergencial, tá? Então, esse exemplo de atropelar alguém. Então, a gente começa batendo aqui no ponto do karatê, que é o ponto da aceitação, tá? Aqui a gente vai falar palavras para aceitar aquilo, tá? Então, vamos lá. Apesar de eu sentir... E, no caso, você quer repetir, Olivia, para que eu possa entender? Apesar de eu sentir esse medo de atropelar alguém. Apesar de eu sentir esse medo de atropelar alguém. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Apesar de eu não conseguir dirigir.
Apesar de eu não conseguir dirigir. Por conta desse medo de atropelar alguém. Por conta desse medo de atropelar alguém. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. É importante, Olívia, antes da gente até começar a fazer aqui, é importante que a pessoa se concentre e que ela até pode fazer o seguinte, ela pode falar isso, olha, eu tenho medo de atropelar alguém. E aí, quando ela falar, ela vai perceber o quanto esse medo é forte nela, o quanto isso é verdadeiro, né? E aí, o ideal é até que ela pegue um papelzinho e escreva, eu tenho medo de atropelar alguém. E aí ela escreve do lado, ela vai analisar, quanto é esse medo? Ah, é 9, um exemplo. Aí ela escreve no papelzinho, 9, entendeu? Uhum. E aí ela vai iniciar as rodadas, sempre atenta ao que ela está sentindo no corpo, porque pode ser que ela sinta no momento assim algum peso, alguma tensão em algum lugar do corpo, e ela pode inclusive falar sobre essa tensão, né? Então depois vamos imaginar que já está tudo ok, né? A pessoa já deixou ali anotadinho quanto que tá, a gente já definiu que é 9, né? Então a gente inicia, né? Apesar de eu sentir esse medo de atropelar alguém, eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu não conseguir dirigir por conta desse medo. Apesar de eu não conseguir dirigir por conta desse medo. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Aí vamos lá para o topo da cabeça, né? Eu tenho medo de atropelar uma pessoa. Eu tenho medo de atropelar uma pessoa. Esse medo é muito forte dentro de mim. Esse medo é muito forte dentro de mim. Eu tenho medo de atropelar alguém. Eu tenho medo de atropelar alguém. E esse medo me atrapalha de tentar dirigir. E esse medo me atrapalha de tentar dirigir. Eu me sinto incapaz de dirigir por conta desse medo. Eu me sinto incapaz de dirigir por conta desse medo. Esse medo é muito forte dentro de mim. Esse medo é muito forte dentro de mim. Separa que a gente tá falando como se a gente estivesse comentando, né, sobre o nosso medo, né? É como contando uma historinha. Exatamente, você está falando. É como se você estivesse falando com alguém. Só que você vai estar falando com você mesmo enquanto estimula os pontos, né? Uhum. Eu me sinto paralisada com esse medo que me cerca. Eu me sinto paralisada com esse medo que me cerca. Eu tenho muito medo de atropelar alguém. Eu tenho muito medo de atropelar alguém. Eu sinto incômodo dentro de mim quando eu me conecto com esse medo. Eu sinto incômodo dentro de mim quando eu me conecto. E aí, se a pessoa está percebendo o incômodo em algum lugar, ela já pode até falar, olha, eu sinto incômodo dentro do meu peito, no meio do meu peito, ou nos ombros, entendeu? Ela já pode aproveitar esse momento e falar onde ela está sentindo incômodo, né? Uhum. Esse medo de... Aí, vão bater aqui embaixo do braço. Esse medo de atropelar uma outra pessoa é muito intenso. Esse medo de atropelar uma outra pessoa é muito intenso. Aí, lá no topo da cabeça, eu sinto um desconforto muito grande só em falar desse medo. Eu sinto um desconforto muito grande só de falar nesse medo. É um medo muito intenso que eu tenho que me deixa paralisada. É um medo muito intenso que eu tenho que me deixa paralisada. Parece que eu nunca vou conseguir dirigir. Parece que eu nunca vou conseguir dirigir. Porque esse medo me cerca todo o tempo. Porque esse medo me cerca todo o tempo. Eu sinto um medo muito grande de atropelar outra pessoa. Eu sinto um medo muito grande de atropelar outra pessoa. Eu não consigo dirigir. Eu não consigo dirigir. Eu tenho muito medo de atropelar alguém. Eu tenho muito medo de atropelar alguém. Eu não consigo eu não consigo dar o primeiro passo. Eu não consigo dar o primeiro passo. De tanto medo que eu tenho. De tanto medo que eu tenho. Ok. Aí, quando a gente termina, é bom a gente sempre dar uma respirada e solta o ar, deixando sair, né? Aquela sensação de incapacidade, né? E aí, quando você terminar, você vai olhar para dentro de você de novo e você vai ver como é que está o medo agora. Está 9 mesmo? Baixou? Está mais intenso? Porque pode ser que ele aumente também, né?
que a gente tem que estar atento são as mudanças. O que mudou alguma coisa? Está em 9, aumentou um pouquinho, baixou? E aí, se tiver aumentado, você continua fazendo para ele baixar, né? Se tiver baixado de 9 para 7, você vai tentar baixar ele até que você pare e consiga perceber que ele está muito próximo de 0, né? O ideal, quando você faz com o terapeuta vai levar você a sentir 0, né? Levar para 0. Mas a pessoa, às vezes, sozinha, ela não consegue levar o sentimento a 0 só com 1, 2, 3 rodadas, né? Então, o importante é que ela, pelo menos, consiga baixar, porque quando ela sente que ela diminuiu esse sentimento, ela consegue se sentir mais capaz, entendeu? Uhum. Então, essas rodadas, elas são repetidas. Esse exemplo que eu dei, se a pessoa perceber que o medo dela não é esse, né? Que o medo dela é, por exemplo, de controlar o carro. Ela vai ter que, onde eu coloquei as palavras medo de atropelar alguém, ela vai colocar de controlar o carro, entendeu? Ou subir ladeira, ou descer ladeira, ou Sim. passar do lado de caminhão, qualquer coisa. Sim, exatamente. Ó, eu vou dar o exemplo, porque aí fica mais fácil, e eu vou usar o meu exemplo, tá? Uhum. Meu exemplo, quando eu estava na ladeira, esse do emergencial. O emergencial é até mais simples, né? Uhum. Você está ali naquela situação. Então, parei naquele momento, fechei os olhos, respirei fundo. Quanto é? Medo de descer a ladeira é 10. Na hora eu achava até que era mais de 10. 20. Era tremendo, era um troço tão... Muito maior que você. Muito maior. E aí eu comecei. Apesar de eu sentir esse medo de descer ladeira, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar de ter esse medo, apesar de ter esse medo de descer ladeira, eu me aceito profundo e completamente. E aí eu usei as palavras só, medo de descer a ladeira. Eu sinto medo de descer a ladeira. Eu tô com muito medo de descer essa ladeira. Eu sinto tanto medo de descer essa ladeira. E fiquei falando só medo de descer ladeira, medo de descer. Parece uma... Sabe aquele disco de antigamente, quando enroscava, que você fica na mesma coisa, eu tenho medo de descer a ladeira, eu tenho medo de descer a ladeira, eu tô com muito medo, eu não vou conseguir descer essa ladeira, eu tenho medo demais de descer a ladeira. E aí você vai fazendo, e você vai respirando, e soltando, e batendo, e falando, eu tô com muito medo. Por que eu não vim? Por que eu não liguei pro meu marido? Por que eu não trouxe celular? Eu tô com medo demais. Eu fui falando comigo mesmo, eu tô com muito medo, eu não vou conseguir, é muito medo. Existe um medo das pessoas, assim, uma dificuldade que acaba também atrapalhando as pessoas, por exemplo, eu fico imaginando a pessoa que está assistindo esse vídeo, e também de depoimentos, na verdade, dúvidas que a gente tinha no grupo. Mas e se eu não lembrar as palavras que tem que falar? E se eu não conseguir falar exatamente como você? É uma dificuldade que as pessoas têm, elas ficam achando que não vai resolver. Na verdade, Olivia, o que você precisa é ser específico. Se você ficar repetindo exatamente aquilo que você sente... Eu aqui fiz uma rodada genérica, né? Imaginando que as pessoas que têm esse medo de atropelar, né, poderiam sentir. Mas, na verdade, o que a pessoa precisa é ser realmente específico. E ela falar aquilo que ela está sentindo. E como se ela estivesse falando para ela mesma, olha, eu estou sentindo medo. E aí dizer o medo que está. Porque se ela está com medo e ela usa um termo genérico, ela vai ter dificuldade de baixar. Mas se ela for muito específica, sabe? Principalmente nessas situações assim emergenciais, ela vai conseguir agir. Entendeu? Olha, eu tenho medo de começar um programa eu tenho medo de ir para a autoescola, por exemplo, né? E de começar, então ela não vai dar o primeiro passo, né? Ela vai ter dificuldade, porque para ela dirigir, ela tem que passar por alguns passos, então ela vai diminuindo essas emoções ruins, entendeu? E claro, se ela tem ali um trauma mais profundo, precisa sim de um profissional para auxiliá-la, entendeu? Mas esse pontapé inicial dá para a pessoa, com a EFT, com um pouquinho que a gente ensinou aqui, dá para a pessoa começar a agir, pelo menos.
E você tocou num outro ponto que já me disseram também, que eu só dou aula para quem já tem habilitação, porque eu não tenho um carro de autoescola e precisaria do carro para poder dar aula para quem não tem habilitação. Eu sou credenciada, né, tenho credencial de instrutora, mas eu tenho que ter o carro também. Então, muitas vezes a pessoa me procura e fala, mas eu não tenho nem habilitação, não tenho nem coragem de tirar a habilitação. Então, esses pontos que, volto a afirmar, os pontos que você está colocando, eles são cruciais, eles são muito importantes. Queria só fazer um parênteses aqui, né, uma observação, que quando a gente começa a fazer FT, isso acontece invariavelmente comigo, todas as vezes, começa a bocejar. Às vezes a pessoa pode arrotar também, tá? Então, eu estou colocando isso porque é normal. O que é a EFT? Emotional Freedom Techniques? É a liberação das emoções, é uma terapia de liberação de emoções. Então, como quando o fluxo começa, né, a girar novamente, a fluir novamente, invariavelmente eu tenho vontade de bocejar. Então, se acontecer isso, fica tranquila que está tudo certo, né? Bocejar ou arrotar, ou alguma reação dessa maneira, né? Foi muito bem lembrado por você, porque quando você tem, principalmente o medo, eu não vou dizer que as pessoas vão sentir, tá? Mas o medo ele está muito ligado ali com aquela região próxima do estômago. Então, é normal que a pessoa sinta medo, ela perceba alguma coisa ali, um pouquinho abaixo do meio do peito, né? Elas costumam relatar. E essa reação que as pessoas têm, ela é maravilhosa, porque é a limpeza, né? E você falou do bocejar, né? Tem gente que sente sono. Eu já tive cliente que dorme, eu tenho cliente que dorme. Toda vez que faz é verdade. ele dorme durante a sessão. Aí eu fico acordando ele, né? É muito comum que a gente tenha outras sensações, né? A tensão, às vezes a pessoa percebe a tensão nos ombros, ela percebe no peito e nas próprias mãos, tem gente que fica com as mãos suadas, mas tudo isso, enquanto está fazendo EFT, é normal e também não é assim nada desesperador, sabe? É tudo uma coisa sutil. Se a pessoa perceber, ela pode, inclusive, no momento que estiver fazendo a rodada, ela pode falar, eu estou sentindo esse sono, ou eu estou sentindo essas mãos geladas, ela pode comentar, né? Eu tenho medo disso, isso e isso, e eu estou sentindo minhas mãos geladas. Ela pode ir falando sobre o que está sentindo, porque aí o sentimento, aquilo que ela está sentindo, essa reação que ela está tendo, ela vai dissipando mais rápido também, entendeu? Eu já tive uma aluna que eu apliquei a EFT, ensinei ela a fazer, e ela disse que começou a fazer, ela tinha tanta carga que ela começou a fazer, ela dormia, e ela não conseguia dormir, inclusive, ela tinha muito problema de sono, e ela começou a dormir por causa disso, ela relaxava tanto que ela dormia, então é normal, né? Sim, é normal, é normal. Eu, particularmente, tenho, assim, um pouco de dificuldade com a questão de sono. Quando eu faço, assim, uma forma, assim, mais intensa, né? É comum, já aconteceu de eu dormir 16 horas seguidas. Caramba! Depois de fazer, assim, uma sessão, assim, longa em mim, já aconteceu isso, é normal. Então, assim, não precisa ficar... Ninguém precisa se assustar por isso, não. Sabe? E aí você vai deixar para a gente mais alguma coisa? Como é que você está pensando? Como é que você pensou? Deixar além disso? Eu vou deixar essa rodada escrita, né, para você, se você quiser colocar no canal, né? Sim. Depois vou preparar uma página, como eu fiz com a receita da fita energética, eu vou preparar uma página com essa rodada toda e vou colocar no site, vou deixar o link aqui na descrição do canal para a pessoa poder acompanhar lá também. Eu queria que você falasse do seu atendimento, como é que as pessoas te acham, como é que funciona, né, para a gente poder também encerrar essa maravilhosa entrevista, que eu estou adorando. Olha, os atendimentos eu faço
Normalmente a pessoa costuma, a gente trabalha normalmente com pacotes, né? Então a gente pega uma questão específica, né, da pessoa, ou se a pessoa trouxer mais de uma, e nós vamos identificar quantas sessões serão necessárias, né? Se precisa de 2, de 3, dependendo, Olivia, é muito comum que a gente consiga tirar algumas questões, a gente consiga tirar em uma sessão somente, entendeu? Então, essa questão, por exemplo, do medo de dirigir, se ela tiver um item ali somente que está travando ela, é muito possível se conseguir zerar aquela emoção e fazer com que a pessoa fique tranquila para poder seguir, né, o caminho que ela vai ter que seguir, se é fazendo autoescola, ou se já tem carta, pegar o carro para dirigir, enfim. E eu tenho um site que as pessoas podem entrar e deixar um recado lá, que eu tenho o hábito de estar sempre visualizando, né? Quem deixa contato, eu ligo. E pode me encontrar também pelo celular, né? O 21 99581 5513. Vamos deixar também escrito na descrição também os seus contatos, tá? O seu site, o seu telefone, para as pessoas te procurarem, tá bom? Okay. Você é do Rio, né? É bom a gente falar que ela é do Rio. Mas a gente, com a FT, a gente trabalha online, então é bem tranquilo, dá para a gente atender aí o Brasil inteiro. Legal, esse que eu queria que você falasse também. Da mesma maneira que eu estou atendendo o coach online agora. Sim. E estou muito feliz com os resultados, são fantásticos, dá para resolver, porque medo é uma coisa da mente, né? Não é uma coisa física, então dá para resolver. Da mesma maneira, a FT dá para resolver também online, e isso é uma grande vantagem. Eu sou muito grata à internet, muito grata. Com certeza. E muito grata a você também pelo seu tempo, por esse conhecimento, pela bondade. Você passa uma coisa leve, boa. Tenho certeza que as pessoas já estão se sentindo melhor só de ouvir você falar. Ai, que bom. E espero que você volte outras vezes com mais novidade. Eu sei que você está estudando ainda, continua se aperfeiçoando e com casos de sucesso também. Então, eu espero que você volte, que aceite convite para voltar outras vezes. Olha, Olivia, eu agradeço muito. É muito bom sempre estar com você. Foi ótimo. Eu espero ter contribuído aí com o pessoal, né? Espero ter contribuído com o seu canal. E com certeza, pode me chamar que eu volto, tá bom? Muito obrigada. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, é muito importante o like no canal, porque o YouTube pulveriza, ele leva para muita gente, quanto mais like tem, mais ele espalha essa notícia, e também se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, toca no sininho, porque você vai receber toda semana as atualizações, os vídeos novos. E se você tiver também alguém que você conhece que precisa dessa informação, que também passa por esse problema, por esse sofrimento, e a gente sabe que são milhões de pessoas que estão passando por essa situação, que agora estão procurando a cura. Então, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu agradeço de todo o coração você ter estado aqui com a gente até agora, e do meu coração para o seu coração, eu desejo que todos os seus sonhos se realizem. Até o próximo vídeo.